Olá pessoal, eu sou o Daniel Schmidt e vou falar um pouco sobre o meu projeto que é o detector de máscara para acesso de laboratórios. Bom, introduzindo um pouco ao tema e o porquê dos projetos, desde o início da pandemia e também com a paralisação das atividades na UFSC, criou-se a necessidade do uso de máscara, para estar contendo a contaminação da Covid. Atualmente, novos casos estão surgindo no início de 2022, principalmente ali na Europa e na Ásia por causa do inverno. E também novas variantes já estão circulando ao redor do mundo e que a tendência é que elas sejam mais contagiosas. Assim, existe a possibilidade de novas ondas e sempre vai ser necessário a gente estar utilizando a máscara para estar minimizando o contágio. E agora também com as voltas das atividades presenciais na UFSC, o projeto ele tende a contribuir para a fiscalização de alunos e professores com esse item de segurança pública. Bom, até a UFSC ela já se pronunciou colocando a máscara como uso obrigatório em todos os ambientes, da instituição, nas voltas das atividades em abril. Bom, falando um pouquinho dos objetivos, o principal objetivo é identificar em tempo real o uso de máscaras faciais na entrada de laboratórios. E para isso foi realizado alguns pré-requisitos, para a gente estar conseguindo concluir isso, que foi primeiro reconhecer as faces, depois está fazendo a detecção de máscara facial, e aí a partir disso fazer o treinamento do algoritmo classificador e depois também fazer a classificação em tempo real. Algumas questões práticas foram observadas durante o projeto, que é uma boa iluminação do ambiente, isso vai ser muito importante para o resultado. A captação da imagem em uma altura média de 1,60 a 1,70 metros e também a detecção de uma pessoa por vez, para facilitar ali a classificação e também o algoritmo conseguir fazer de maneira mais tranquila. Aqui na direita a gente consegue ver como que ficaria na prática o projeto. Bom, um pouco das ferramentas utilizadas, o projeto foi desenvolvido na plataforma Google Colab e no Spider, utilizando o Python, e as bibliotecas que foram utilizadas foram o OpenCV, Matplotlib, NumPy, Pandas, Scikit-learn e o algoritmo KNN. Bom, a OpenCV ela é uma biblioteca de visão computacional, processamento de imagem, também ela trabalha um pouco como aprendizagem de máquina. É um ponto bem interessante que ela é multiplataforma e multilinguagem, por isso da utilização dela. A Matplotlib ela já é mais utilizada para visualização de dados e também para plotagem gráfica. A NumPy ela foi utilizada mais pelas funcionalidades dela, com execução de cálculos numéricos. E também ela permite o manejo de arrays dentro da linguagem. A Pandas ela é uma biblioteca para manipulação e análise de dados. E a Scikit-learn foi desenvolvida principalmente para utilização em machine learning. Então ela tem umas ferramentas bem eficientes e até mesmo simples na análise preditiva de dados. Uma delas é o algoritmo KNN, que é um algoritmo de machine learning que utiliza para resolução de problemas de classificação e regressão. Bom, no desenvolvimento do projeto, eu utilizei uma grande quantidade de imagens, para deixar mais robusto a classificação. Então, utilizei bastante imagens de pessoas utilizando máscara e também pessoas sem máscara ou até mesmo usando de forma incorreta. Também eu optei por uma variedade de imagens com diferentes tipos de máscara e cores de máscaras. E tudo isso foi utilizado a partir de um banco de imagens do Google Imagens. Bom, no início do pré-processamento, se fez necessária uma conversão de cor para RGB devido ao padrão do OpenCV CBGR. E aí, se a gente fizesse a leitura da imagem, a imagem seria meio que invertida, como ali na segunda imagem aparece, devido às funções de leitura do Matplotlib. E também nessa etapa, com a finalidade de estar diminuindo os ruídos de imagens, também optei pela conversão das imagens na escala cinza. Bom, depois disso, a gente parte para o reconhecimento de faces.
Eu utilizei alguns artifícios do OpenCV, que é o Cascade Classifier, que ele utiliza do algoritmo de Viola-Jones para detecção de objetos. E esse algoritmo ele utiliza das features de RAR para estar identificando faces. No reconhecimento de faces, também a gente utilizou um arquivo RAR Cascade para estar identificando faces frontais. E por final foi colocado um retângulo para estar detectando o rosto mais facilmente. Posteriormente, a gente partiu para uma padronização de todas as imagens, redimensionando elas para 160 por 160 pixels. É bem importante essa padronização, porque no trabalho com machine learning, a padronização de imagem ela tende a estar reduzindo tanto o tamanho dos vetores quanto o esforço computacional para estar processando elas. Isso ajuda bastante no processamento. E aí no final a gente salvou essas imagens no diretório para depois estar acessando. Já na parte do treinamento, a gente iniciou com um KNN, com um método de classificação K-Neighbors Classifier do Scikit-Learn. O funcionamento desse algoritmo é basicamente que previsões são realizadas para uma nova instância, e aí pesquisando todo o conjunto de treinamento para as instâncias mais semelhantes, ou seja, as vizinhas, ele resume uma variável de saída para essas instâncias. E aí, para determinar quais das instâncias no conjunto de dados de treinamento são mais semelhantes a essa nova entrada, há uma medida de distância euclidiana ou até Manhattan que é realizada. Aí, a partir disso, ela classifica, como ali no GIF mostrado. Por fim, com o modelo treinado e utilizando alguns artifícios de pré-processamento, a gente realizou uma classificação de uma imagem qualquer, com pessoas na rua, para estar vendo se o programa estava fazendo a classificação de forma correta. A gente consegue ver ali que ele conseguiu identificar a pessoa com máscara e sem máscara. Depois disso, agregou-se tudo no Spider para estar realizando em tempo real. Aí a gente conseguiu fazer a abertura da webcam, né, para estar detectando a máscara e também a identificação dos rostos no vídeo. Ali a gente consegue mostrar um pouquinho das fotos que eu realizei. E a gente consegue estar mostrando ao usuário a presença da máscara. Aí quando está um retângulo verde, está corretamente. E quando está um retângulo vermelho, a utilização está de maneira incorreta, ou até mesmo sem máscara. Bom, concluindo o projeto em si, a identificação dele foi bastante rápida e de certa forma robusta, então a gente tem uns resultados bem satisfatórios. E também, como comentado anteriormente, a luminosidade do local e também a posição na altura do rosto foi muito importante para estar classificando e detectando as faces. Agora a gente fica com um vídeo da realização em tempo real.